Já escrevi, né? Agora escrevi dentro da minha técnica. Uma página e um pedacinho. É assim. Realmente é assim. Eu dou uma geral lá para tudo. Está muito bom. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 11 de setembro de 2010, sábado. Quer dizer, o dia do terrorismo, né? Foi há 9 anos, não é isso? Agora, o verbete é o 1688, 8 páginas, 50 elogios e 19 máximas. Esse verbete tem 100 itens também numa listagem. Agora, o tema é senso de perspectiva. A especialidade é a cosvisiologia. Agora, a chefa que escreveu é aquela ali. É Maria Cristina Bassanese, é o nome dela. Vocês já viram sabendo? Se for entrar na história, tem que saber o nome. Mas... Agora, a definição. O senso de perspectiva é a capacidade da consciência perceber, aprender, considerar, analisar, interpretar, ajuizar e representar algo a partir de diversos pontos de vista. Aqui agora tem que haver uma modificação. Todos inevitavelmente parciais, limitados e determinados pelo próprio micro-universo consciencial, porém justificados e intercomplementares da concepção das realidades e para-realidades. Agora, nós temos aí atenção multifocal, pensamento multifacetado, raciocínio multifásico, a polifasia na penseridade, a intelecção caleidoscópio, o leque de possibilidade, o enfoque panorâmico, o norte da abordagem, o prisma analisado, o viés escolhido, a omni-análise aplicada às nuances dos fatos, a introspecção ao olhar interior, a prospecção ao olhar adiante, a retrospecção ao olhar para trás, as peculiaridades de cada indivíduo, cada geração, cada época. Agora, eu vou passar a retilinearidade pensênica para a pensenologia. E tem aí o senso de perspectiva da consciência parapsíquica, eu vou passar para a parapatologia. A abordagem às para-realidades a partir do soma, a abordagem às para-realidades a partir do psicossoma, a abordagem às para-realidades a partir do mental soma isolado. Aqui na divisão 3, onde está escrito conformática, é detalhismo, mas isso lá eu acho que já está arrumado. Eu vou ver depois. Na argumentologia, nós temos a transdisciplinologia, que fala 8 disciplinas diretamente relacionadas à aplicação das técnicas de projeção e perspectiva, notadamente no campo do desenho técnico ou artístico. E na taxologia, nós temos 100 categorias de perspectivas exemplificadas. Na remissiologia, nós temos aí 15 itens e nós ressaltamos amplitude autopensênica, antevisão imaginativa, corte da realidade, mega enfoque e para-ângulo. Agora, a frase enfática. A conquista da cosvisão requer abertura autopensênica, a fim de expandir o sistema de perspectivas pessoal e acuidade para abstrair o mega enfoque autoevolutivo prioritário. Como se posiciona você quanto ao senso de perspectiva? Qual acuidade tem você dos próprios pontos de vista? Você consegue perceber facetas não consideradas por outros? O posiciona, a palavra está errada, eu vou ver lá. E vida é vista, aqui no caso. Agora, pergunta. Existe dimensão pior do que a baratosfera? O senhor falou que as consciências transmigradas vão para planeta pior do que a Terra. Você conhece algum planeta que recebe essas consciências? Existem consciências transmigradas para planeta mais evoluído que o nosso? Se puder falar um pouco sobre isso, ficaria grato. O caso é o seguinte, pior do que a baratosfera não tem nada não. A baratosfera já é tida como um infernão. Agora, as consciências que vão para outro planeta, ela é evolutivamente inferior à Terra. Isso é outra coisa, não quer dizer que seja baratosfera. São planetas que estão, quase sempre é um planeta só, que estão indo para lá, e que estão mais ou menos no nível da época do Cro-Magnon, aqui na Terra, é mais ou menos desse nível. Então a pessoa vai ter uma regressão dentro do processo que ela mesma já regrediu. Então ela precisa disso.
Agora, sair gente daqui, mas evoluir para outro planeta, é só serenão. Só sai daqui como serenão. Enquanto você não dominar essa situação toda, ou você vai para um planeta inferior, ou vai ficar por aqui mesmo. E vai ter que aguentar aí o Arlindário, essa turma toda do Tri Parada Dura, etc. Tal. E a gente também. Se não existe o livre-arbítrio para ser o dom do nosso pensamento e emoções, vejo que estamos presos a uma teia. Onde isso nos levará à evolução? Não. E nós não pensamos assim, não. Toda pessoa tem livre-arbítrio. É um livre-arbítrio relativo. Se ela procede bem, de acordo com os fluxos das manifestações do cosmos, ela amplia o livre-arbítrio. Se ela procede errado, ela fecha o livre-arbítrio e vê o determinismo em cima dela. A vida é feita desse jeito. Isso é que é a evolução. Agora, de que forma a minha consciência, ou melhor, aonde nossas consciências nos levarão, no caso, né? O caso todo é o seguinte: vai nos levar para sermos conscientes livres. A gente não sabe o que acontece depois disso. Que a hora que a pessoa perde o psicossoma, ela fica de mental soma, ela não sabe como é que funciona. Pois justamente um dos motivos de estarmos aqui é sabermos lidar com esse paradoxo e evoluir usando a dicotomia. Sim, é isso mesmo. Será que além de um sistema que já nos tolhe o nosso livre-arbítrio e evolução, nessa dimensão física, ainda somos assediados por energias não físicas, dificultando ainda mais a nossa evolução? Sim, Bidu, isso é o óbvio, é o que nós falamos, é o estado vibracional que você precisa dominar. Existe realmente o livre-arbítrio? Sim. O livre-arbítrio é engodo? Não. É engodo para o ditador, que ele é um boboca, que ele acha que ele domina o mundo. Ou temos um livre-arbítrio relativo? Sim, temos um livre-arbítrio relativo. É isso aí. Fiz o CIP, curso integrado de projeciologia em Curitiba, onde resido, e me interesso muito pela conscienciologia e projeciologia. Há um ano, minha mãe dessomou e eu gostaria muito de ter um contato com ela ou uma informação de como ela está. O que faço? A primeira coisa é a seguinte: pensa positivo no assunto, fora de horas, para não ser sempre no mesmo horário, e deixa as coisas acontecer. Não força a barra, não. Ela tem que seguir o destino dela. Se tiver interesse, ela tem contato com você, ou até os amparadores fazem isso. Estabelece o contato. Sinto que posso estar assediado por alguma ou algumas consciências mal intencionadas. Me sinto travado mentalmente, sem solução para questões propostas e sem ideias práticas. Ainda mais, sinto um desconforto muito grande das regiões do pescoço e ombro, principalmente na nuca. Posso estar assediado? Como resolver isso? Olha, é óbvio que você está obsidiado. Você está falando tudo como é que é o assédio, inclusive o processo da nuca. A nuca é um chakra secundário nucal da região da nuca e é típico do processo de assédio. É isso aí que você está fazendo. Mexa nas energias, estado vibracional para você. Aprendi nos cursos do IPC a entrar em estado vibracional, mobilizando as energias até a cabeça e as movimentando no sentido da cabeça até os pés. Quando faço isso, logo sinto as energias fluírem pelo meu corpo e quando estão em alta velocidade, sinto tremores e me estagno. Gostaria de saber se isso realmente é um fenômeno bioenergético ou apenas algo fisiológico desencadeado pela minha vontade. É as duas coisas. É um fenômeno bioenergético desencadeado pela sua vontade, que é também um processo parafisiológico. Isso é energia consciencial. Ele está aqui mostrando a realidade sem saber nada dela. Teoricamente ele já sabe, na prática também ele sabe, mas não juntou uma coisa com outra. Então pensa bem, leve o estado vibracional para mais, que você vai aumentar isso cada vez mais. Daqui a pouco você vai entrar na mega euforização. O novo modismo chamado eyeballing consiste em jogar vodka no olho, visando potencializar os efeitos do álcool. Essa brincadeira pode levar à cegueira, segundo os oftalmologistas. Especialistas em jovens e adolescentes alegam que para se enturmar e ser aceito pelos amigos, muitos jovens aderem a esse tipo de comportamento. Ou seja, arrisca sua integridade física para receber aceitação. Gostaria que o senhor comentasse essa explicação. Esses jovens são os bobocas, eles devem mudar os círculos de relações. Arranja gente mais inteligente, são burraldo e burrildo. Isso é loucura, estão acabando com eles mesmos. Isso não é pecadinho mais da mocidade, isso é pecadão dos burraldos. Aproveite para fazer uma observação. Quando se trata de praticar algo útil, ao que leva ao crescimento emocional, não se vê tanta presteza.
Outra coisa, tudo que é muito fácil de ser realizado, coloca um pé na frente e outro atrás e desconfie. Use a mineirice ou a mineiridade, desconfie onde você pisa. Muita banana com tostão, desconfie que as bananas estão podres. Uma amiga tem um filho com 10 meses de idade que foi diagnosticado com síndrome do terror noturno. Tendo em vista que a medicina não dá esclarecimento satisfatório para essa situação e nem consegue amenizá-la. Como o senhor a classificaria? Um problema fisiológico ou um caso tipo de assédio? É um problema patológico de assédio. Se for fisiológico, o senhor conhece algum tratamento? Sim, o processo é mexer com energia, estado vibracional, arco voltaico, crânio chacral, a pessoa pode melhorar logo. Mas ela tem que entrar numa organização. Um dia desse teve aqui outro caso de terror noturno, você lembra? No caso de se tratar de assédio ou rememoração de medo ou pavor da criança, o que se pode fazer para ajudar? Estado vibracional. Põe energia nela, melhora o estado geral dela antes dela ir dormir, por exemplo. O que o senhor acha da teoria da gênese das consciências na obra de Jean-Baptiste Rustem? Na Rustem eu já falei, não perca tempo com isso, manda esse cara, esquece. Caminhe para frente, não regrida. Rustem é besteirado. E eu estou sabendo aqui que o Marcos Evander e a Ara Márcia, que estão aqui, eles são coordenadores do IPC de Brasília e organizador do primeiro congresso de projeciologia em 91. Estão retomando as atividades, são retomadores. Onde é que eles estão? Ah, estão ali. Agora que eu estou vendo. Parabéns para esse povo aí. Marcos, você está um pouco diferente. Está mais forte. Você está um pouquinho mais forte do que eu te conheci. Acho que é você mesmo, eu estou vendo que é você. Você está na dimensão. Vamos trabalhar. Quer dizer que você agora é retomador de tarefa, é isso? Foi você que teve um psicólogo que falou besteira a meu respeito, a respeito da Conscienciologia, lembra? Não. Foi. Tinha um cara lá que era doido em Brasília. Eu lembro dessa história, nunca pude esquecer aquele sujeito. Pois é, mas é um psicólogo. O psicólogo, então, começou a fazer pressão. Eu lembro que ele chegou um dia para mim e falou, olha, o cara quer que eu deixe as coisas todas que eu estou estudando aqui, por causa da psicologia dele. Era piradão. Ele indicava as coisas todas para o povo fazer o que ele queria. Tá? Isso é de Brasília. Eu lembro dessa história com você já esqueceu. Eu não pude esquecer o cara que eu queria saber quem era, nunca encontrei esse cara. Depois também sumiu, ninguém falou nele mais. Agora, Brasília é terrível, né? Tem de tudo. O negócio não é fácil. Agora, tem gente boa, a maior prova está aí. Vocês dois. Mas, gente, vamos voltar agora ao senso de perspectiva direta. O que é que vocês acharam do verbete? Se ninguém for falar, eu vou recolher a turma, o pensamento do povo que já esteve falando aqui. Quem é que está aí? O Flávio está aí. O Flávio já pode falar. Qual a sua opinião, Flávio? Que são os verbetógrafos que já publicaram alguma coisa e que já receberam, já passaram pelo trono. Já, o trono pelo teste, né? Cristina, primeiro eu queria parabenizar, né, pelo verbete, alta qualidade. Não, esse é o mote, isso aí é uma espécie de bordão. No caso aqui, na página 59, no coloquiologia, né? Coloquiologia, explicar um pouquinho mais sobre esse crime de la crime aí, né? Qual que é a conexão com o senso de perspectiva? Porque o crime de la crime fala de uma perspectiva, né? É uma maneira de representar uma elite, por exemplo. Quando se diz creme de la creme, em relação ao o melhor do melhor. É o melhor do melhor, então é uma perspectiva. Tudo nesse verbete sempre puxa para essa tônica, mostrando assim, tipos de perspectivas, né? Então é nesse sentido. Ok. E uma outra questão em relação a, eu vi aqui dentro da taxonomia, né? Tem o item 87, a perspectiva sistêmica. Eu vejo hoje que isso é fundamental para as pessoas terem essa visão, né, essa cosmovisão, essa visão do todo. E, ao mesmo tempo, a gente encontra pessoas que cada vez querem se especializar mais. O especialista do especialista do especialista.
Na sua consideração, qual a dificuldade que a pessoa pode encontrar na questão de ampliar essa perspectiva para a multidimensionalidade quando ele se torna uma personalidade que busca sempre a especialização da especialização da especialização? Por exemplo, pessoal, tá? Eu sou na minha profissão, eu fiquei uma hiperespecialista, só que para chegar a esse hiperespecialismo, antes eu fui generalista. Então, o que eu penso que seria o ideal é que qualquer pessoa que queira se especializar em alguma coisa, primeiro ela tem que ter a visão de conjunto de tudo e nunca perder essa visão de conjunto. Ficar sempre se atualizando quanto a essa visão de conjunto, porque eu entendo que ninguém consegue chegar ao especialismo sem ter o generalismo, não tem como. Não tem como ter uma visão de uma faceta só se não entender o entorno todo. Então, a existência de um especialista que se diga especialista apenas, isso é uma falácia, isso não existe. A outra que está aqui disponível é você, Rosa, por favor. Eu tenho aqui a listagem de todo mundo que já falou. Eu sou jurisconsulta aqui nessa história, com a anuência ali do Júlio César. Eu queria te pedir para você ajudar o Juarez. Ele está estudando sustentabilidade. Fala com ele uma hora sobre isso, tudo que já estudou. É importante. Ele está tendo uma panorâmica sobre o assunto. Muito sério que ele está estudando. Então, Cristina, pela qualidade do verbete, dá para a gente entender agora porque o professor Waldo falou que você tem que fazer muitos verbetes, né? Mas assim, eu te pergunto aqui, na 12ª linha da fatologia, eu queria que você esclarecesse para mim um pouco mais como é que você vê a capacidade, mas é um pouco do que ele está falando agora, da generalizar e capacidade de particularizar dentro do senso de perspectiva. Como é que você faz essas duas coisas? A impressão que dá é que precisa das duas, né? Mas assim, em que ponto, como é que você utiliza essas duas capacidades para chegar no senso de perspectiva? Pois olha, exatamente a questão do generalismo e do especialismo, né? Então, tem que ser capaz de generalizar, pegar algum tema qualquer ou uma situação da vida qualquer, né? Ter essa visão de conjunto de tudo e depois tem que ser capaz de ir lá e particularizar. Essa particularização, ela tem relação, de certa forma, com o que diz a frase enfática, que é o cerne do verbete. Quer dizer, primeiro se amplia ao máximo o sistema de perspectivas pessoal. E a partir desse sistema mais amplo, que é o que deve ser buscado, se particulariza ou se capta, se abstrai o mega enfoque prioritário para aquele momento evolutivo. Então, essa particularização pode ser entendida também como ela pode ser usada no momento que tu vai pescar esse mega enfoque. Tá, então assim, o senso, isso que você falou, é um processo de você encontrar o senso de perspectiva, mas o senso de perspectiva está na particularização ou está no processo como um todo? Entendeu a pergunta? Aqui na fatologia, o que mostra, todos esses itens mostram assim, várias formas de se entender perspectiva, tá? Sem entender perspectiva, não se entende o senso de perspectiva. Então, a patologia está mostrando várias maneiras de se identificar essa perspectiva. A particularização ou a particularidade é uma perspectiva. É um tipo. É uma perspectiva. Entendi. A generalização também. É outra. Ah, entendi. Entende? Então, toda a patologia, aliás, todo verbete, ele permeia nesse tipo de ideias. Tá? Obrigada. Show. Inclusive, estrangeirismologia, parabéns, porque foi uma das primeiras que usou assim, uma série de referências em francês. Lembrando que a enciclopédia veio... Tinha mais algumas. Olha, tinha mais algumas, eu tive que tirar. Tinha mais duas em francês, porque estava demais. Então, né? É um ótimo exemplo. Agora, uma sugestão que eu dou, em vez de a manière de voir, eu diria que o ideal seria à la manière de. Porque se usa mais quando se copia algo, se vai pela perspectiva de alguém. Eu também acho que o melhor é esse. A gente usa à la manière de. Tá ótimo. Tá, eu já faço isso aí. E tem uma expressão muito engraçada que eu acho que é mineira, que poderia ser a número 5 aqui da coloquiologia, que é a pessoa que não tem senso de noção.
Que não então, tem? usa muito senso de noção. Quer dizer, o fulano de tal, coitado, ele não tem senso de noção. Quer dizer, não tem nem o sentido da noção. Ele não sabe nada. Então, é um modo também. Interessante. De vez em quando a gente ouve essa expressão e eu acho ela muito engraçada. E também, deixa eu ver o que mais. Ah, sim, qual a conexão que você fez com a síndrome do estrangeiro? Eu sabia que você ia perguntar isso. Óbvio que eu tenho mais que obrigação. Porque a síndrome do estrangeiro, ela é uma perspectiva errada, uma perspectiva deslocada, uma perspectiva patológica. Então a gente pode dar várias conotações aí, né? Entendi. Então não podia deixar de citar, porque é um exemplo bom do lado patológico disso, né? Né? Porque é o erro da perspectiva de chegar com um curso intermissivo e não saber o que faz com aquilo. Aliás, ela é um exemplo da falta do senso de perspectiva. Multidimensional. É uma perspectiva deslocada, uma perspectiva patológica e, além de tudo, é uma falta de senso de perspectiva. Entendi. Ok, obrigada. Agora, há pessoas que têm uma força presencial tão grande que mesmo ausente, ela está presente. Aí eu deixar o lugar dela aberto. Para Cassandra. Como se diz, vem Isso é que é força presencial, hein? Impressionante. Aqui, né? Impressionante isso aí. Mas tem um lugar vazio. Agora, eu quero dizer para vocês, principalmente aqueles que ainda não apresentaram os seus verbetes, que eu já escrevi hoje, e as coisas estão em andamento, o verbetorado conscienciológico. Então, os 17 que apresentaram, eu coloquei como pioneiros da participação na enciclopédia, fiz uma série de observações sobre o assunto, e a coisa é séria. Entende? Verbetorado conscienciológico. Então, nós estamos esperando vocês. Cadê o verbete? Cadê o verbete? Tem mais uma aqui que eu queria te falar, que é no Paradoxologia. O paradoxo da vida na morte, elucidada pela perspectiva multidimensional. A EQM entra bem como esse tipo de exemplo, né, que você deu de paradoxo. A experiência de quase morte. Porque é um dos tipos de fenômeno que mais mostra a perspectiva multidimensional e durante justamente a terminalidade da vida aparente. Eu não sei, teria que pensar um pouco melhor se há um paradoxo aí, porque que mostra uma perspectiva nova, mostra, mas eu não sei se chega a ser um paradoxo isso. O que eu quis dizer aqui nesse paradoxo é a expressão mesmo, porque essa é uma expressão popular e está mostrando duas perspectivas paradoxais, né? Quer dizer que existe vida na morte, né? A experiência de quase morte, eu vejo esse paradoxo nela, porque a pessoa, com a terminalidade da vida, ela tem um impacto multidimensional e ela, como se ela ressomasse de novo, ela faz tudo outra vez. Sentido pode ela ser. Reperspectiva, é por isso que é chamado de uma reperspectivação da vida intrafísica. Não, nesse sentido tem razão, sim. Principalmente por causa dessa questão. Tem inclusive uma síndrome chamada síndrome de inserção, que é quando a pessoa tem a experiência de quase morte e depois ela não consegue se adaptar à vida humana. Porque ela fica deslocada, ela fica com um tipo de síndrome do estrangeiro também. Exatamente. Nesse sentido. Alô? Aqui na letra A, aqui. Página 60, patologia, de cima para baixo, pseudo-superação. A quarta linha de baixo para cima. Queria que vocês ampliassem isso aí. A pseudo-superação é uma tapeação, né? É uma tapeação, uma autotapeação. Então, a pessoa tenta passar uma perspectiva que não existe. É uma aparência, na verdade, que ela tenta passar uma aparência. Toda aparência é uma categoria de perspectiva. Concorda? Que a aparência seja uma categoria de perspectiva? Eu acho que tem um verbete sobre isso. Aparência é aquela perspectiva superficial de alguma coisa. Né? A pessoa que faz essa pseudo-superação, na verdade ela está tentando mostrar uma coisa que não existe. Então é uma aparência. Tem um verbete que eu já falei sobre pseudo-superação. Só lembrando que isso existe. Só na taxologia, a número 53, aqui a página 64. 53? É. Perspectiva ilusória.
Isso aí não... A perspectiva ilusória, essa aqui é interessante, porque assim, ó, a perspectiva, se você relacionar isso lá com um dos megapensenes, você vai ver que diz assim, ó, é um dos megapensenes do professor Waldo, perspectiva, ilusão infinita. A perspectiva toda, ela é em cima da ilusão. Tanto a perspectiva do ponto de vista matemático, da geometria, do desenho, como do ponto de vista filosófico também. Então aqui, ó, um exemplo que eu usei para perspectiva ilusória são as imagens de 3D, a imagem anamórfica. Sabe o que é a imagem anamórfica? Eu não sei. A imagem anamórfica é uma imagem distorcida que dá um efeito de ilusão de ótica. Então isso é usado em arte, principalmente, né? Por exemplo, existem desenhos que se faz para ampliar um ambiente, para dar a impressão de que o ambiente é maior. Ou então um desenho distorcido que dá a impressão de que ele está em 3 dimensões, mas é um desenho em 2 dimensões apenas. Se vocês tiverem interesse em ver isso, eu trouxe porque eu achei que isso aqui ia chamar atenção. Eu tenho aqui alguns exemplos de desenhos desses que eu tirei da internet, que são artísticos. Depois eu posso passar para vocês darem uma olhadinha nisso. Não sei se deu para entender. Agora, pelo que eu entendi, o efeito de 3 dimensões aqui, ela produz certas ilusões. É isso? O efeito 3D já é uma ilusão de ótica. Ou ela já é ilusão em O si. efeito 3D, vê bem, um objeto qualquer tridimensional, quando ele é representado num papel, ou numa tela, ou numa parede, que seja, ele vai ser representado em 2 dimensões, certo? Ele vai estar em 2 dimensões. Então, se ele dá aquele efeito de realismo, ou o efeito de 3 dimensões, isso é uma ilusão de ótica. E isso também tem relação com esse estrangeirismo que está aqui na frente, que é o trompe l'œil, que é uma técnica de pintura usada em arte, que é baseada nesse efeito realístico também de ilusão de ótica. Agora, talvez vendo sei lá, isso você vai apresentar isso, daria para entender melhor. Mas... Eu achei, como isso assim, ó, é difícil de falar, porque teria que ver os desenhos, né, para entender o que é esse efeito 3D. Eu não sei se é bom eu ver a parte ou aqui na... Pode passar para o pessoal olhar. Só quer olhar primeiro? Então, na parafatologia, a penúltima linha da parafatologia é a malinterpretação parafenomênica, mas é lógico, isso aí existe muito, mas eu queria saber os detalhes, né? Malinterpretação parafenomênica é quando a pessoa vivencia um fenômeno parapsíquico, por exemplo, e ela dá uma interpretação errada. Então, esse é um erro de perspectiva. Isso aí não dá para dizer que haja senso de perspectiva aí, né? É uma falha da hermenêutica. Aí já é uma interpretação, já é da pessoa, né? Não, é uma interpretação errada. O que acontece aí? A pessoa não fez, por exemplo, isso que diz aqui na definição, ó. Porque para chegar a uma representação que seja realista, ela precisaria perceber, aprender, considerar, analisar, interpretar, juizar e representar. Quando a pessoa interpreta alguma coisa errada, significa que ela falhou, em primeiro lugar, nessa consideração aqui. Esse considerar é o momento em que a pessoa levanta todas as possibilidades, levanta as hipóteses de pesquisa. É o início da pesquisa propriamente dito. Então, se ela fizer as considerações erradas, quer dizer, levantar premissas erradas, ou se ela simplesmente não considerar, se ela ficar no perceber e passar por uma interpretação sem fazer a análise correta, ela vai cometer erros de interpretação. Isso serve tanto para esse item aqui, que se relaciona aos fenômenos parapsíquicos, mas também a qualquer outra realidade. Eu não sei, tem aquele
se aquele exemplo, por exemplo, que o professor já falou, de a pessoa tem num parafenômeno, ele tem lá, ele interpretou aquele parafenômeno, mas bem distorcido. Ele achou que é por exemplo, um assédio e é o cordão de prata. Isso aí pode ser. Perfeito, o exemplo está perfeito. É um erro de interpretação. Agora, pergunta. Há algum tempo tive uma projeção consciente onde encontrei a consciente de minha avó, que dessomou em novembro de 2005. Fiquei feliz em ver que ela estava lúcida e já transfigurada com psicossoma, pois quando faleceu estava muito abatida devido ao cigarro. Ela me falou que estava surpresa com a quantidade de trabalhos assistenciais que estava executando, já que na intrafisicalidade não era consciência tão policármica, porém muito boa. Porque algumas pessoas, quando dessoma, conseguem permanecer lúcidas, mesmo sem muita noção de conscienciologia, e outras viram parapsicótica pós-mortem, mesmo tendo sido ótimos indivíduos durante suas vidas. Haveria alguma correlação com a maneira da dessoma? Tem, mas não é bem a maneira da dessoma, não. O problema é aquilo que a pessoa procura, os afins se atraem. Então o problema é ver quem é que está esperando. Ela às vezes foi bem recebida extrafisicamente. Ela tinha gente que não estava cobrando, estava querendo ajudar. Né? Outra, o estado vibracional prioriza a energia. Como priorizar pensamento e sentimento? Não, o estado vibracional, ele abre o caminho. Agora, aí a pensenização vai em cima. O N é a energia do pensene, mas aí tem a ideia e tem o sentimento. Depende da pessoa, o que ela procura, o que é que ela se manifesta, baseado em quê. Se ela, por exemplo, penseniza dentro da racionalidade, ela melhora mais e a energia também funciona melhor. Já há algum tempo tenho sentido sistematicamente um arrepio do lado esquerdo do topo da cabeça em diversas situações do cotidiano. Uma energia bastante perceptível em uma espécie de dor ou concentração muito grande de energia na base da coluna, que me incomoda e quase me mantém preso ao corpo durante o desacoplamento. E pode ser as duas coisas. Isso aí você que tem que trabalhar e mexer com o processo. Você está em desenvolvimento. Agora, tem que acabar com esses empeços. Isso são travões dentro do processo da energia. É assim que aparece, por exemplo, os problemas de mioclonia e outras reações físicas junto com o processo da energia e a parte neurológica. Trabalhe com o estado vibracional, que tudo isso aí com o tempo você vai superando. Agora, anote todas as suas experiências, isso é importante. Não sei se na questionologia foi falado ali que está A posicionamento. Isso, tá. E eu queria saber, no trabalho interassistencial de ontem, na dinâmica, eu estava sentindo uma dor bem pontual, bem forte aqui, ó, né? Esse osso aqui. E em outro momento sentindo como se tivesse um capacete, assim. E daí tinha outro negócio fechando aqui, parecia. Você tem ideia? Você tem que anotar, isso tudo é desenvolvimento, tem que ver com o tempo, para você dominar o processo todo sem empeço, sem obstáculo. Anota tudo isso, é fase de desenvolvimento. Faz parte. Posso falar sobre o laboratório? Então, eu quero convidar todos os tertulianos e verbetógrafos e pesquisadores a colaborar e atualizar as pastas dos laboratórios do CAEC, porque a maioria das pastas dos laboratórios está com material desatualizado. Então, para se ter ideia, naquelas pastas lá não tem o Homo sapiens, a maioria, né, não tem o Homo sapiens reurbanizados, nem o pacíficos, e muito menos os verbetes da enciclopédia. E as pastas otimizam bastante o experimento do pesquisador. Então, vocês podem ajudar a nossa amiga aí que controla os laboratórios hoje. É preciso de ajuda, quem puder. Dar indicações, por exemplo, quais verbetes que devem vir para o laboratório e tal. E por aí vai, isso aí vai ser bom. É a Tamara, né? A coordenadora é a Tamara, e uma ideia que foi proposta seria
a pessoa adotar um dos laboratórios e aí fazer, inclusive com a possibilidade de colocar cosmogramas, né, nos laboratórios. Agora aqui outra pergunta. A holoperspectiva é que permite melhor decisão a nível cosmoético? Aí agora para você. Isso deve permear os níveis decisórios de todas as atitudes? Muitas vezes as decisões são mal interpretadas pelas outras pessoas com níveis conscienciais menores? Está correto? Coleto, a holoperspectiva é que permite a melhor decisão a nível cosmoético? Isso deve sempre permear os níveis decisórios de todas as atitudes? Muitas vezes as decisões são mal interpretadas pelas outras pessoas com níveis conscienciais menores, é correto? Essa holoperspectiva, isso tem que entender assim, ó, o que quer dizer com holoperspectiva? Se é uma visão completa, total de uma realidade, que eu acho que isso não existe dentro da intrafisicologia, até chegar ao serenão, eu acho que isso não existe. Pode ser que exista a partir da consciência livre, não sei, que seria a omnivisão, né? Quando a pessoa tem a visão de conjunto de tudo. Antes disso, que é dentro das consciências que a gente aborda aqui, que vai da consciência até o serenão, o que nós vamos ter vão ser sempre frações de realidade, facetas que podem ser ampliadas, né? Podem ser ampliadas. Quanto maior for o número de facetas que nós conseguirmos visualizar, melhor será essa nossa compreensão e essa colocação que você fez aí. Eu acho que é isso, né? Pode falar. Aqui, Cris Minoa, meus parabéns para você. Eu gostaria que você possa me ampliar o conceito aqui na binomiologia, o segundo binômio, o binômio apreensão da ideia, abstração do enfoque. Segundo, apreensão da ideia, abstração do enfoque. Essa aqui tem muita relação com a frase enfática, com aquilo que eu falei. A primeira coisa é perceber, aprender uma ideia. Mas não basta nós aprendermos uma ideia, isso dentro de qualquer contexto, tá? É sempre necessário que se pince desta ideia aquilo que é o prioritário, aquilo que é o foco principal, o que é mais importante para a gente naquele momento ali. Não, o que interessa de fato dentro dessa ideia. Então, esse processo de abstrair, esse enfoque é que eu estou me relacionando aqui nesse binômio. Ok, obrigado. Aqui outra pergunta. Depois de pesquisar bastante, estou convencido que os atentados de 11 de setembro foram realizados pelo Mossad israelense e pela CIA. Os prédios do World Trade Center teriam sido demolidos porque só aqueles aviões não seriam capazes de derrubá-los. De que maneira o senhor vê essa questão? Olha, vou te falar sinceramente. Eu vi a questão dos prédios, que eu estava lá. Nós chegamos 6 horas antes do ataque dos aviões. Agora, nós passamos lá uma semana. Os últimos dias da semana, essa hipótese apareceu. Eu estava estudando lá os bombeiros, aquele negócio todo, os militares que tinham morrido, essa coisa toda, eles falaram, foi muito esquisito. Parece que teve uma implosão, em vez de ter a queda só do avião. O avião só desencadeou aquilo, mas o processo foi alguma coisa interna para derrubar o prédio. E outra coisa, se isso não foi, então que prédio é esse que eles fizeram tão frágil? Isso aí era voz corrente, 5 dias depois do negócio lá em New York. De modo que, com o americano, Pentágono e os judeus dos Estados Unidos, eu tenho um ponto de interrogação, não põe a mão na cumbuca e nada. Tudo isso pode ter sido mesmo. Quem é que sabe? A gente nunca sabe. Vocês sabem que um dos processos da guerra é
derrubar alguma coisa da pessoa que está lá sem fazer nada para ela participar da guerra. Eu lembro muito bem, eu era menino e meu pai discutia com todo mundo e via rádio sem parar, que quando afundaram aqueles 5 navios mercantes brasileiros, tinha gente que estava crente que o negócio foi os americanos que derrubaram. Isso era da época, isso nunca foi esclarecido. Ficou só que alemão que estava derrubando, estava naufragando, afundando esses navios. Mas a conversa que tinha americano atrás, tinha. Naquela ocasião eles já falavam, pode ser os judeus dos Estados Unidos que estão fazendo isso para o Brasil entrar, para dar força para os Estados Unidos. Veja, eu morava no interior do Brasil, essa conversa já existia. Presta atenção, isso, gente, isso é 1940, 1939, 1940. De modo que com o americano, olha o tanto de país que eles já invadiram, sem necessidade nenhuma. Você não pode confiar no Pentágono. O Pentágono é que domina lá e tem judeu atrás disso. O Estado de Israel, na verdade, é mais um Estado americano. É assim que eu sempre interpretei a situação. Por isso que os americanos não dão conta em nada, porque são dominados pelo dinheiro, a potência e a inteligência dos israelenses. De modo que essa conversa aí, teve gente que estava até provando, falando, depois houve muito debate sobre isso, mas depois serenaram isso aí. Muita gente serena devido ao FBI, né? Quando chega nisso, a CIA escala a boca, porque muita gente que morre, ninguém sabe como. De modo que entrou em uma matéria de guerra, o processo é sério. Agora, é muito estranho, por exemplo, a reação do Bush, logo em seguida, para combater os negócios, o negócio da Al-Qaeda, e etc. tal, a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, tudo muito estranho. Isso aí, tudo é desse jeito. Até que ponto, por exemplo, sempre se falou, e o Brasil, muita gente já falava nisso, e os Estados Unidos, quando tem uma guerra, eles têm que armar uma guerra para colocar, vamos dizer, colocar as novas armas em função, ver como é que aquilo funciona, manter o processo do dinheiro, que tudo vem do processo de militarismo, de modo que, como é que fica? É tudo esquisitinho isso tudo aí, muito estranho. Fazer o teste de drive das armas. Valdo, no senso de perspectiva paranoide deles, essa mania de perseguição que eles têm acaba criando toda uma fantasia, um assédio, e isso faz com que eles façam um fogo amigo. Né? Tem revista dessa semana que está falando, como é que vai ser agora os Estados Unidos? Se vai sair do Iraque, daqui a pouco sai do Afeganistão, como é que eles vão fazer com a guerra? Vão implodir o quê? Está na revista brasileira aí, normal. Todo mundo fica na expectativa. Eles são belicistas demais. Agora, tudo divide os judeus, que é o princípio de Talião. É a represália. Outra coisa, vocês não viram lá o que aquele pastor fez? Eu agora digo para vocês, eu sou de Minas Gerais, né? Sou desconfiado. Né? E outra coisa, já tive muito contato com gente da CIA, gente do Pentágono, essa coisa toda. Médiuns que trabalharam com esse povo, russos, etc. tal. Então, como é que fica aquele negócio daquele pastor? Ontem, estava lá a Neuber falando lá no Globo News, e falou assim, mas como um pastor desse desconhecido, pequenininho, dentro de uma aldeia, e ele mexe no mundo inteiro? Eu cá comigo, se eu estivesse lá, ia falar para ela, vem cá, você não acha que o Pentágono às vezes está atrás disso, não? Alguém foi enviado para lá? Não há uma infiltração nesse pastor, não? O pastor tinha lá 50 mil pessoas, parece que ele ficou com 20. Ou tinha 50 pessoas, ele ficou com 20 só. Todo mundo se afastou dele. Parece que é só 50 a equipe dele. É isso mesmo que eles falaram. Ficou com 20. Agora veja, atrás do pastor, para fazer isso, vocês não acham que tem uma cabeça maior do que ele? Diz que o cara é até meio boboca, mesmo já colocaram tudo de propósito. Ele usa uma barba esquisita, só com um pedaço de cada lado aqui, assim, ó. Entende?
De modo que isso é um processo bélico, Estados Unidos e a condição que nós estamos vivendo na Terra hoje. Valdo, só um detalhe interessante é que ele começou a usar um revólver .40 logo depois disso. Isso ficou bem destacado na reportagem. Ou seja, como é que um pastor que defende a questão da religião, ele começou a andar... Esse revólver deve ter sido o Pentágono que deu para ele. Ele falar isso... Agora, ó, tinha uns amigos meus dos Estados Unidos que estão sempre vendo essas coisas. Inclusive, a época que eu trabalhei lá com um cientista lá da Bethesda, de Maryland, já tinha muita gente que pensava assim. Isso vem desde a época do Jack Kennedy, John Kennedy. O negócio é antigo. Entende? Naquela ocasião a gente já tinha essas ideias com um monte de coisa. Eu não vi mudar nada. Agora, por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer é examinar qualquer coisa grande que ficou obscura com essa hipótese. Vocês vão ver que uma série de hipóteses são esclarecidas na hora. Isso é terrível, a gente pensar nessa história toda. No livro Projeciologia, página 117, o senhor assevera que o projetor deve ficar com a mente vazia quando projetado. Por quê? O que significa ficar com a mente vazia? A mente vazia é o seguinte, é ficar em tábula rasa, é ficar disponível e observando tudo, para você não ter a priorismose, porque senão a pessoa vai para a priorismose dessa, ela volta para o corpo, ela não fica lá. Uma coisa nova, a hora que você chega no lugar, você tem que estar com a mente aberta para receber os neoconceitos, todas as concepções, ideias novas, coisas novas. Tem que ter a neofilia. O problema da mente vazia é a neofilia. É a pessoa gostar da coisa nova. Se ela começar a ter medo disso, daquilo, ou pensar no corpo ou na matéria, ela volta para o corpo. Estou em uma fase da minha vida de muita indecisão sobre assuntos a pesquisar e estudar. Já que tenho tempo livre à noite, gostaria de aproveitar bem esse tempo, focalizando em algo que desse retorno para a minha proex. Que exercício o professor sugere para eu conseguir entrar em contato com os amparadores, para que através deles tenha uma melhor clareza sobre essas minhas dúvidas? A primeira coisa, leia aquele livrinho meu, que é um manual dedicado ao povo, que chama Nossa Evolução. Através daquilo pode te dar alguma ideia. Agora, se você quiser uma coisa mais profunda, pega 700 experimentos da Conscienciologia. Vai te dar uma ideia. Utilize nas entrevistas mensais que faço em uma rádio local, temas de entrevista retirada das tertúlias, além das entrevistas existentes no YouTube sobre Conscienciologia. Quero dizer, não há quase nada meu. É mais cópia de entrevistas suas e de outros conscienciólogos. Isso demonstra, como diz meu, estagnação? Não. A partir disso, você vai caminhar para lá. Daqui a pouco você está sabendo mais do que a gente. Caminha por aí, né? Tem que insistir. Professor, gostaria de fazer uma pergunta para a Cristina. Eu vi que você colocou aqui, Cristina, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você colocou preconceito. Eu pergunto para você se caberia também o tabu. Se está dentro da mesma linha de pensamento. Eu acho que cabe, sim. Qual seria seu argumento para... Não, eu estou perguntando para você. Tá, não, mas eu quero saber por que você pensou em tabu. Porque eles são quase idênticos. Não, eles não são parecidos, não. Nesse sentido, não. Preconceito é uma coisa. Sim, eu sei que preconceito é uma coisa, tabu é outra, mas eu pergunto para você. O preconceito, ele é uma perspectiva errônea, tá certo? Ele é uma perspectiva que foi baseada numa premissa falsa. Sim. Foi uma conclusão que se chegou a partir de uma premissa falsa. A pessoa não aprofundou, então ela chega a uma interpretação errada. Agora, o tabu, ele pode ser considerado talvez um tipo de perspectiva, vamos pensar como? Porque ele é algo falso também. Em geral, tem algum tipo de religião envolvida nisso, não tem? Algum tipo de doutrina ou alguma coisa? Pode ter, ou não, pode ser tabu social. Tem várias áreas do conhecimento. Se ele tiver um preconceito embasando, aí já tem
já entraria aqui. Tá, se ele tiver uma ideologia do tipo uma seita, que está por trás disso, também já poderia entrar. Mas, de certa forma, eu acho que fica um pouco distante a relação. Não fica tão óbvia como aqui no caso do preconceito. Ok. É que assim, ó, se a gente for analisar, tudo envolve perspectiva, não tem nada. Por isso que essa listagem aqui do final ela poderia ser expandida assim, indefinidamente, porque tudo na manifestação da consciência envolve perspectiva. Então, se a gente quiser, a gente encontra associação de ideias com tudo isso. Certo? Cristina, okay, obrigado. Aqui, na sua frente. Na sua frente. Ah, na minha frente, tá bom. Eu gostei muito do verbete e eu queria sugerir nas técnicas que você colocasse a técnica da enumerologia, porque eu acho que ela dá uma perspectiva bem diferente. E eu vi aqui, dentro das perspectivas, eu marquei algumas que é a deslocada, a errônea, né? E eu senti falta também, não sei, nos seus estudos, principalmente aí na 93, que é a perspectiva tendenciosa, dá para entender tudo. Eu queria saber, você que estudou aprofunda essa questão da perspectiva, como que você vê assim, uma terapêutica para isso? Quer dizer, para quê? Para sair dessas perspectivas errôneas, tendenciosas. A maneira é fazer este processo que fala aqui em cima. Ó. É não parar. Qual é o grande erro que as pessoas cometem? Nós, em geral, né? Nós percebemos os fatos, até aprendemos, quer dizer, retemos aquela informação, mas nós não damos o passo seguinte, que é considerar. Das palavras mais importantes que tem nesse verbete é esse considerar aqui, certo? Porque esse considerar é aquilo que eu já disse antes. Ele significa levantar as possibilidades, quer dizer, isto que eu vi parece ser desse jeito, mas será que não poderia ser de outra forma? O que deve estar por trás disso? Quer dizer, levantar as hipóteses e a partir daí partir para a análise, quer dizer, a atomização daquela faceta que a gente enxergou. Se não fizer isso aí, vão acontecer esses equívocos sempre. Então, a solução é prestar atenção a isso, é não ter receio de parar e refletir a respeito das coisas quando a gente ou observa a primeira vez ou não entendeu muito bem, é sempre considerar. Então, até nesse ponto eu posso falar de uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, que é mais ou menos assim, ó. Eu comecei a fazer um exercício. Quando eu discordava de alguma coisa, mas que que aquilo me incomodava de certa forma, eu comecei a tentar imaginar, sair fora de mim mesmo, me observar de fora, e tentar ver assim, ó, se eu fosse a pessoa, a outra, quais os argumentos eu encontraria para justificar o que ela está falando? Então, nesse momento, eu tirava tudo o que eu pensava, né? Eu não era mais Cristina. Eu era outra pessoa tentando encontrar argumentos válidos. E quando eu fazia esse movimento, eu me dei conta que, às vezes, algumas coisas, eu mudava de ideia e isso ampliava a minha visão a respeito das coisas. Esse exercício é o considerar, né? O primeiro passo desse exercício é o considerar. Eu, então, sugiro para você colocar a terapeuticologia, porque eu acho que você... porque eu acho que você tem ela. E aí, porque essa abordagem de você não descartar num primeiro momento e levar para a reflexão, se colocando... Qual que foi, né, a ideia, como que a pessoa raciocinou para chegar até aí e considerar, como você colocou... colocar isso em terapeuticologia de uma forma... Né? Eu acho que aí tem mais coisa, inclusive, eu já tinha pensado nessa questão da terapeuticologia, mas é que esse verbete foi escrito lá atrás. E tem uma outra coisa que eu acho que tem relação com a terapeuticologia, que é o processo assistencial que entra nessa questão de quando se considera. Né? Porque não dá para fazer assistência ao outro sem considerar o que está acontecendo com ele, os pontos de vista dele, ou a situação dele, a perspectiva dele. Certo? Maria Cristina, aqui no ar, aqui no Mega Pensenologia,
você colocou perspectiva, ilusão infinita. Quando eu olhei isso aqui, assim, comparando, se eu for olhar os outros, pareceu que a perspectiva, assim, tá como se toda perspectiva fosse negativa. Aí você colocou aqui antes, ampliemos nossas perspectivas, ainda no Megapensinologia. Parece, aí se perspectiva é uma ilusão infinita, parece que você está dizendo para ampliar as nossas ilusões infinitas. Sim, mas o que não é ilusão? Por exemplo, nessa vida intrafísica, a gente não, até da filosofia não diz que é Maia, por exemplo. Essa ideia de ilusão, ela parte já do histórico da perspectiva. Se a gente for examinar o que é a perspectiva do ponto de vista da geometria descritiva e da arte, nós vamos ver que é o tempo todo a representação de uma ilusão, do ponto de vista da ciência e da arte. Mas não tem nada de realidade? Se nós trouxermos isso para o ponto de vista filosófico e agora mais avançado da Conscienciologia, nós vamos ver que o tempo todo nós estamos imersos em ilusões. Né? Essa dimensão intrafísica, ela é ilusória. A dimensão extrafísica seguinte, até certo ponto, eu acho que também dá para dizer que ela é ilusória. É isso aí que a gente chama, que é o incenso de perspectiva. Ou incenso. Incenso. Ah, que interessante. E outra coisa, a gente tem que caminhar para o consenso da perspectiva. Então, são os dois extremos. Agora, o incenso é porque, você sabe, sai no ar, você está entendendo como é que é? Ofusca a visão, perturba a cabeça. É um incenso de perspectiva. Não, gostei do binômio já. Nome, né? Você pode pôr aí, eu já escrevi sobre isso. É o incenso e consenso. Incenso de perspectiva. É incenso e consenso. O processo todo é antagonismo. Né? Eu já escrevi sobre antagonismo. Por exemplo, o negócio de incenso, o povo brinca com isso, mas ele dá câncer, o incenso. E outra coisa, tem aquela senhora que queria ir para os nossos laboratórios levando incenso, que ela só sabia se concentrar com incenso. Então, é um problema. É um problema bem down. É o rolo profile, quer dizer, um perfil raso, baixo, das pessoas que pensam assim. No livro Projeciologia, o senhor comenta que os seres humanos, de modo geral, infelizmente, ajudam mais quando permanecem conscientes quando projetados. Em que esse projetor inconsciente pode ajudar mais? É aí que a pessoa não entende nada mesmo. Escuta só. Nós temos vários veículos de manifestação. O veículo que a gente usa mais nesse nível aqui vulgar da evolução chama-se psicossoma, que é o corpo dos desejos. A saída do corpo com a consciência lúcida quase sempre é através do psicossoma. Então, o que se passa? Se a pessoa vai ser ajudada e ela tem uma projeção assistida por amparador, os amparadores vão dar um jeito de intensificar as energias dessa pessoa para quando ela sair, ela exteriorizar aquela energia numa potência de Itaipu, de alto nível. Então ela sai lastreada, pesada, carregada, está difícil, devido ao processo do peso, porque essa energia de bicho, se entra demais no psicossoma, aquilo pesa e atravanca, dificulta a manifestação da pessoa, principalmente quando ela está projetada. Por isso é que eu estava falando. Por exemplo, eu sempre saía desse jeito. Na década de 70 eu fazia isso quase todo dia, de manhã, de tarde, de noite, etc., depender da hora, das situações. Mas o caso é o seguinte, eles me lastreavam, eu saía fora, chegava. A hora que eu tirava o lastro, que acabava aquele peso, a lucidez aumentava, aí eu poderia funcionar. Então, o psicossoma, se ele está lastreado, é bobagem. As pessoas não têm muita lucidez mesmo. De modo que assim é que a gente pode ajudar os outros. O que nós temos de melhor na gente é a energia de bicho, a energia animal, do bicho-homem. Porque é essa que precisa de ajudar as pessoas que são perturbadas devido à energia.
Vi uma entrevista sua, bem antiga, no programa do Jô Soares, onde o senhor dizia que apenas 1% da população tem projeções lúcidas e 99% não tem projeções. Conheço pessoas que afirmam ter projeções e não se interessam mais profundamente pela conscienciologia e nem fazer assistência. Primeira coisa, elas não têm projeção. Elas têm acessos a algum processo baratrosférico com assédio em cima delas. Se elas tivessem projeção, elas mudariam tudo. A projeção é o fenômeno que muda o destino, as implicações, as abordagens, o destino, o encaminhamento, abre a consciência. Essas pessoas não abriram a consciência, não tiveram projeção coisa nenhuma. A maioria são oníricas. Agora, ter projeções luz significa ser mais evoluído? Sim, é mais evoluído perante essa média da ROBEX, que é a robotização existencial, a massa humana impensante que está aí. É lógico que é. Mas projeções lúcidas. Acho que tem o curso intermissivo porque as ideias da conscienciologia são muito claras para mim. Estou tentando me organizar para fazer TENEPS, mas nunca tive projeções conscientes. Pode explicar um pouco mais sobre a relação entre projeção e evolução? O problema todo é o seguinte, a projeção é o fenômeno parapsíquico que a maioria das pessoas precisam mais. Por quê? Uma pessoa saindo pela projeção com lucidez, ela prova que ela tem outro veículo de manifestação, até outros, que ela se projeta em outras dimensões, que ela não vai morrer depois que desativar o corpo humano. Enfim, ela comprova uma série de condições evolutivas que, de outro modo, ela não vai comprovar tão cedo. De modo que a projeção, ela é, assim, vamos dizer, upgrade, é o breakthrough, ela abre o caminho, ela devassa o ambiente, ela cria outra oportunidade. Então, todo mundo tem semi-projeção ou processo onírico, principalmente da adolescência. Mas a maioria não tem, a maioria absoluta, não tem projeções conscientes. Porque a projeção consciente, ela muda a vida da pessoa. Se uma pessoa vem falar com você e falou que teve projeção lúcida grande, fala assim, o que você mudou? Qual foi a sua reciclagem? Sem isso, ela não fez projeção nenhuma. Tudo é conversa fiada. Estou trabalhando em uma empresa multinacional israelense. Em função do contato com a matriz, tenho possibilidade de estar praticando e estudando hebraico. Inclusive, já viajei e trabalho e fiquei 20 dias em uma comunidade judaica em Israel. Em virtude que o professor já comentou sobre o poder dos judeus e a sua influência nos Estados Unidos, o senhor considera viável estudar hebraico, aproximar o contato com essa cultura, mesmo que eu tenha uma visão totalmente voltada para a conscienciologia? Ou isso é reflexo de culpa do cartório dos meus processos de SERIEX passada com relação a esse povo? Não. A primeira coisa é o seguinte, está tudo certo. Você continua com a conscienciologia, o estudo hebraico e o estudo também do judaísmo do ponto de vista geral. Agora, não seja antissemita, anti-judaico, porque senão dá para trás. Você tem que olhar essa turma como uma etnia igual às outras. Examinar. Agora, ver quais são os idiotismos culturais da etnia. Toda etnia tem idiotismo cultural. Então a gente tem que observar isso aí. Vocês podem dizer o que foi? O banner que caiu. Deve ser algum processo judaico. Agora veja, isso é efeito físico. O que é que vai cair justamente na hora que eu estou aqui falando do negócio? Professor. Outra coisa. Fique sempre pensando em ajudar todo mundo. Os judeus têm um tipo de raça dos mais inteligentes da Terra. Vamos lembrar bem que a maioria dos prêmios Nobéis são de judeus. Eles abarcam tudo. Agora, é bom você estudar o judaísmo. Eles dominam as grandes mídias, eles dominam as grandes finanças, eles dominam, portanto, a comunicação e o dinheiro. Por aí você vê que eles dominam muita coisa. É isso que os alemães combateram, os nazistas deram conta, queriam acabar com eles por causa disso. E isso é muito antes da Alemanha, já tinha antissemita antes disso. Não seja antissemita. Eu examino isso tudo e vejo o lado bom e o lado pior.
e procura acertar as coisas e esclarecer. Nós temos que informar. A mesma coisa eu faço com o Brasil. O Brasil é ótimo, os brasileiros são bons, mas é cheio de besteira, cheio de idiotismo cultural também. Então a gente tem que examinar isso totalmente isento, sem partir-pri, observando a coisa de uma maneira, vamos dizer, humanitária, com generosidade, examinando a situação, mas falando a verdade na cara, senão nós estamos perdidos. Todas essas hipóteses que nós estamos falando, elas existem por aí. Agora, por exemplo, também você tem que combater as loucuras que já fizeram. Por exemplo, os protocolos do sábio do Sião. Aquilo foi inventado para ir contra os judeus. É um processo antissemita, está errado. Uma outra coisa, o caso Dreyfus. Aquilo foi devido ao tenente que era judeu. Também é errado. A França toda caiu de quatro nisso. Aquilo foi antes dos judeus. E existiu. Então, se você conseguir ficar isento dentro dessa posição, vamos estudar o hebraico. Vamos ver as coisas todas. Eu tenho vários amigos judeus. Por causa disso, a gente está aí. Tem vários amigos que eu respeito muito. Gente muito boa. E eles têm me ajudado também devido à inteligência. Outra coisa, eu já estudei também há muito tempo o processo do cabalismo. Tudo isso tem. De modo que veja qual é a sua embocadura, qual é o seu nível, a sua intenção. Se a intenção é boa, vamos estudar. Livro hebraico. Valdo, o que você falou? Foi o priorado do Sião, isso que você falou? O que você falou sobre o sionismo, uma seita antisionista? Prioré de Sion? Existe um livro que chama Os Protocolos do Sábio do Sião, que foi feito para combater os judeus como se fosse uma conspiração internacional. Isso tudo foi provado por A mais B, que é fajuto. Agora, os próprios alemães usaram isso aí. Agora, os alemães usaram tudo, né? Nessa questão do judeu, né? O Hitler usava tudo que o povo falava contra os judeus. Inclusive, o livro do Henry Ford, ele também apresentou como sendo um critério. Agora, o livro do Henry Ford é muito sério, porque tem muita verdade. Eles não gostam de tocar nesse assunto. Esse protocolo do Sião é todo furado. Agora, os livros do Henry Ford, não. Do Ford, precisa de ponderar. Eu já trouxe isso tudo aqui, já falei aqui mais de uma vez. O protocolo do Sião é um documento? É um livro. Seita? É um verdadeiro livro. Você está entendendo que hoje tem. Agora, já foi discutido do jeito que é o caso Dreyfus. Demais. Negócio meio antigo. Tem mais ou menos um século. Que eles falam muito nisso. Agora, é fajuto. Mas tem gente que acha que é total, que está tudo certo. Por exemplo, o Ahmadinejad lá do Irã, ele é a favor desse protocolo do Sião, essa coisa toda que ele fala. E outra coisa, tem gente até hoje que fala que o Holocausto não existiu. Quer dizer, isso é um absurdo. É um dos maiores absurdos. É igualzinho aqueles americanos que acham que a Terra é chata. Quer dizer, é um absurdo. Existem uns absurdos que não merecem ser discutidos. Então, por exemplo, o protocolo do Sábio do Sião é fajuto. O processo da Terra chata é fajuto. O problema de falar que o Holocausto não existiu, isso é fajuto, é coisa de doido. O processo todo existe, o negócio está tudo aí, tem documentos, tudo quanto é jeito, o povo tudo morreu, são milhões de pessoas. Então isso tudo é tapiação. Essa tapiação a gente tem que cortar logo que ela aparece, e falar a verdade, como é que é. Então os judeus são sempre, falou em judaísmo ou pan-judaísmo, tem controvérsia. Há controvérsia, é aquele negócio, há controvérsia. Entrou nisso, tem. Por quê? Os judeus são muito fechados entre eles, mais do que os outros. E eles têm uma técnica muito maior do que as outras seitas e religiões. Na verdade, no fundo, tudo isso é religião. E a deles é mais antiga e mais séria. Agora, que são fechados em tudo são, você olha, eles usam roupas especiais. E, no entanto, a turma daqui fica combatendo os islâmicos que têm roupas especiais. Os judeus também têm. Por que eles não combatem os judeus aqui? Eles não ficam cheios de processo? Agora, roupa especial. Eu abençoo quem quiser usar aquilo, desde que o negócio seja da saúde. Eu mesmo uso uma roupa especial, estou sempre de branco. E uso barba, que é uma roupa especial.
Valdo, tem uma questão para você em relação à assimilação simpática. Na premonição ou na retrocognição, a gente vê que há uma assimilação muito forte na hora que vem a recordação ou a prévia daquilo que vai acontecer. Que técnicas que Nostradamus utilizou para cortar essa assimilação quando ele previa essas catástrofes todas que aconteceram, algumas até já aconteceram? O problema todo é esse que a gente usa, é a técnica mesma que eu uso até hoje aí na história. O problema todo é o seguinte: você fala isso tudo, mas você não entra naquilo. É o que o nosso amigo estava falando para mim essa semana. Você não tem angústia. É o que eu já combinei aí com o nosso processo de conflito. Eu tenho menos conflito que a média. Eu não entro nisso. Eu analiso tudo como eu estou analisando. Agora veja, eu criei um estado de consciencial, intraconsciencial comigo, de consciência. Todas essas minhas análises são de consciência. Se você se considera como consciência, você não erra tão cedo. Teve aquela consciência que falou para o Allan Kardec: quando você tiver com um problema muito grande, pensa que você é um espírito desencarnado e raciocina como espírito desencarnado, você vai mudar tudo. Agora, Valdo, adivinha quem é que falou isso para ele? Você. Agora me fala uma coisa, isso afetou a saúde dele, do Nostradamus, naquele período? Ele evocar todas aquelas catástrofes futuras e ele ter... Não, o problema dele é que ele tinha umas consciências que ajudavam a ele. Agora, ele, para melhorar a situação, ele usava processos bioquímicos, ele usava problemas de mineral, uns vegetais, incendiava aquilo e fazia incenso. O problema dele lá. E, através daquilo, ele tinha as visões mais fáceis. Igual que a gente vê uma nuvem e você vê a visão. Mas isso intoxicava ele? Não. Porque ele fazia isso e abria a janela. Tinha janela na casa. O processo era feito no andar de cima da janela e ele tinha uma trípode, onde ele trabalhava. Agora, a minha questão é, por que ele teve aqueles problemas de saúde? Não foi por assimilação com os fatos? Não, o problema de saúde não foi dele, é dos outros. Ele não tinha tanto problema de saúde, é tanto que eu acho que ele já tinha o macrosoma. Pelo seguinte, a família dele toda morreu na peste, e ele não. E outra coisa, ele não tratou só de uma peste, foi de várias. E por que ele não morreu? Todo mundo estava morrendo em torno dele e o cara continuava. Agora, ele foi obrigado a viajar porque ele ficou desacreditado, totalmente, quase que no ostracismo lá pelas tantas. Por quê? Esse aí é um médico que não vale nada, porque a família dele toda morreu, ele não conseguiu curar nem a mulher dele, nem filho, então como é que fica? Isso é bobagem. Então, com isso, naquela época, você sabe, havia muito tabu, superstição, o processo da monarquia, ele começou a viajar. Agora, as viagens para ele eram muito boas, porque ele estudava muito o processo de vegetais e processos minerais, principalmente vegetais. E ele pôde andar em vários lugares que o povo nem sabe onde é que ele esteve. Ele viajou muito. Ele esteve pela Itália, tudo quanto é lado. Agora, depois ele achou que talvez fosse um jeito de esclarecer, fazer as centúrias. Foi aí que ele começou a fazer as centúrias, de modo que o povo que sempre gostou de enigma, ele colocou um negócio enigmático para chamar a atenção. É aí que começou a aparecer uma série de coisas. Agora, eles foram obrigados a admitir as coisas dele, porque alguns fatos que ele falou foram óbvios demais, não tinha jeito. Agora, o que ficou mais sério foi o caso do cara que morreu no duelo. E ele tinha avisado tudo como é que era. Outra coisa, tudo na base de versetos. Quer dizer, versos. Esse aqui é o pior da história. Agora, a minha questão é sempre sobre a questão da assimilação. Veja, porque no desenvolvimento nosso... Ele era isento dessas coisas. Ele não tinha tanto problema. Não. Agora, a única coisa que ele tinha é o seguinte: ele era um cara mais introvertido e calado. Por isso que ele escrevia as coisas. Quem quiser interpreta isso aí, se vira. Esse mesmo mandava matar. Outra coisa, muitas das viagens que ele fez é porque a Igreja Católica estava atrás dele. Agora, Valdo, Agora, a Igreja Católica, era a monarquia, eram vários poderes da época que eram contra ele. Agora, eu queria que você descrevesse quais são os passos que são necessários. Por exemplo, no caso da monja,
ali naquela lição de fraternidade, ela fala que sente toda a angústia, as dores de todos. Ela sente na psicosfera dela aquilo tudo para ela poder assistir. Ela é capaz de, vamos dizer assim, sensibilizar-se para sentir isso tudo. Mas ela não sofre com isso. Ela não sofre com isso. Presta atenção. É a mesma coisa. Você é capaz de estudar esse processo todo, você não sofre com isso. É isso que eu estou falando, por exemplo, israelense, brasileiro. Eu estou pegando duas perspectivas. O Nostradamus pelas pré-cognições, depois as retrocognições e até chegar no caso da monja que ganha essa imunidade. Quais são os passos da assimilação simpática? A retrocognição, ela cura a pré-cognição. Quando a pessoa começa a lembrar muito do processo do passado, tudo fica claro para ela. As cartas ficam na mesa. Então, qualquer coisa do futuro, ela mesma já sabe o que vai acontecer. Não, para aqui o mais certo possivelmente. Eu quero saber, Valdo, o mais correto, o mais óbvio vai ser isso. A graduação da assimilação, porque ela não é você que comanda a assimilação. Quando faz a evocação ou tem a retrocognição, ela vem. Aqui, não é, mas é. O Nostradamus, ele não chegou a mexer com tantas ideias e tanta gente, tantos fatos e acontecimentos e eventos a primeira vez. Isso vem de longe. Você está entendendo como é que é? Quer dizer, tinha o mitridatismo que ajudou ele a fazer isso. Agora, vamos pegar o nosso caso. Retrocognições e pré-cognições. Quando eu falo que a gente não comanda, é porque no desenvolvimento, os próprios amparadores estão dando a graduação disso, como que você deve sentir isso. Essa assimilação de passado, assimilação de futuro, ou até do cotidiano mesmo para fazer assistência. Quais são os passos disso até o mitridatismo num nível que se torne suportável? É isso que eu estou perguntando. Não, mas isso não é problema. Valdo, não é para você. Me perdoe. Mas uma pessoa que tem o processo de retrocognição e ela conhece um pouco de parapsiquismo, isso aí não é problema. Ela supera isso tudo, não é por aí. Por exemplo, é aquilo do Code Abundant Donosity. Aquilo que passa, mas que é positivo, não faz mal, desde que você entenda tudo. Se não entender, só a preocupação que você vai ter com aquilo já é um problemão. Então, o excesso é problemático. Agora, outra coisa. Ele possivelmente sabia da existência da evitação do estupro evolutivo pelos amparadores. Só isso aí também já mudava tudo. Eles já dosam de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Porque você falou... Hoje, por exemplo, hoje na minha vida, já na minha idade, na altura dos meus 78 anos, eu tenho uma visão do meu processo de jovem muito diferente. A sua perspectiva e os mudou. amparadores hoje falam as coisas para mim que eles jamais falariam quando eu era mais jovem. Eu sei disso. Então, por exemplo, a situação fica de uma tal maneira que se eles também hoje não falaram para mim, o problema é deles, porque eu acabo descobrindo certas coisas dentro de determinado contexto, eu acabo vendo como é que é. Eu já tenho tantos, vamos dizer, predeterminantes, ou seja, exemplos que já passaram, precedentes que eu já vivi nessa vida com esse corpo, que eu já sei tudo, qual o diagnóstico que eu dou. Então isso tudo diminui. Agora, no nosso caso, dentro da ideia de quem está na chuva é para se molhar. O meu, o processo é só de graduação. Então, do extrapolacionismo. Alguns de vocês devem ter mais sensibilidade do que eu em certas áreas, eu tenho em outras. Agora, o problema, o que falta para vocês, é traquejo, é vivência, é experienciar, é se dedicar ao processo. Falta experimentar. Pesquisa. Por isso que eu falo, o problema é estado vibracional. Trabalhando por aí, isso é o ideal. Uma coisa, por exemplo, que você deve fazer, é uma das técnicas que eu sempre usava desde rapaz. Eu jamais entrei num curso sem estado vibracional. Seja o curso dos outros ou o curso meu. Seja curso sobre energia ou não interessa. Eu estou sempre com o estado vibracional comigo. Então isso muda de figura. Agora, chega um certo ponto que eu já, vamos dizer, climatizo o ambiente de tal maneira com as energias, que eu faço estado vibracional, quase que tudo fica automático. Tudo eu faço.
Então a coisa muda de figura. Agora veja, se eu estou sozinho, eu domino todo o processo. Com vocês aqui, não, a gente tem que ser o processo amigável. Então é aberto. Entende como é que é? O processo é aberto. É diferente. Agora, por exemplo, se eu estou sozinho, eu mantenho o rigor absoluto do processo, das defesas, do problema todo. Veja bem, essa manhã eu fui dormir às 7h15 mais ou menos da noite. Eu levantei à meia-noite e pouco. Eu trabalhei até praticamente 6 horas da manhã. Agora, entre esse período e depois mais um pedaço que eu trabalhei no computador, eu fiz 3 eventos, sentado assim. Teve um então que começou e acabou ali, não tinha nada antes. Agora, tudo isso eu consigo porque eu demoro a fazer. Eu não sou igual a essa turma aí que faz um verbete fácil, né? 1 hora, não é isso? Eu posso fazer numa hora, mas não é desse nível, não tem essa substância. Eu preciso de mais tempo. Valdo. Entende? É preciso. Cima no ar. Com relação ao sono, o senhor comentou já que para a pessoa ela trocar a rotina dela do sono, demora tempo até ela conseguir reduzir a carga horária dela e tal. Mas a minha dúvida é a seguinte, para ela mudar o período que ela dorme, se ela vai dormir sempre 11 horas, para ela reduzir esse período para as 10, por exemplo. Não, ela tem que demorar. Para reduzir 1 hora de sono, a pessoa deve demorar uns 2 anos, até acostumar. Isso é muito sério. O sono é básico e é um dos princípios de manutenção da saúde do corpo. Mas eu digo... A carga horária de sono deve ser uma coisa seríssima para todo mundo. Levar isso a sério. Eu digo sem reduzir a carga horária, só trocando o período. Não, o período você pode mudar à vontade. Em pouco tempo, em alguns meses, você consegue superar isso. O mais importante é a... O problema é cortar. A hora que você vai cortar a carga horária do sono é que tem que ter cuidado. Uma pessoa adulta deve dormir no mínimo 7 horas. Isso é a média geral, hoje internacional, que o povo fala. Eles falavam antigamente que era 8, hoje eles já passaram para 7, vida moderna, essa coisa toda. Isso eu acho que Agora, reduziu isso, sempre vai criar problema. Agora, é muito fácil ver o problema. Você boceja, você está com sono, você abre a boca quando está aí, isso tudo aí mostra que a pessoa está com a carga horária defasada, está ruim, precisa dormir mais. Agora o período... Isso de bocejar não quer dizer nada, não. O problema é quando a entrega é barata mesmo, é um bocejo grande. O bocejar depois do almoço, que a gente vem para cá, qualquer um bocejo, isso é normal. Se tiver a carga horária de sono. Eu, por exemplo, eu durmo 4, 5, 6 horas no máximo, não posso passar disso, isso é meio normal. Se eu dormir mais também, eu fico dizzy, fico bobo, entendeu? O sono em excesso também faz mal. Você de olhar isso aí. Tudo a pessoa tem que ver como é que fica. O período pode trocar em alguns meses, já troca, né? Pode, mas agora tudo devagar. Não pode ser de um dia para outro, uma semana para outra. Tem que ir com calma. Vai devagar. Professor, o Eurípides trabalhou com educação e assistência grande, inclusive mexia lá nessas questões com farmácia e tudo mais. Só que teve a gripe espanhola, né, que ele acabou dessomando lá com 38 anos. Qual o motivo principal que você vê nisso? Não, eu encontrei com ele quando eu tive o infarte, perguntei para ele se suicidou, ele falou que suicidou. Um suicídio inconsciente, mas foi. Suicídio inconsciente. E ele falou para mim claramente, você tem cuidado, senão você vai suicidar mais cedo que eu. Eu morri com 38, você vai morrer com 28, porque eu tive infarto com 28. E tudo era a mesma coisa, o workaholismo. Ele trabalhava demais. Negativo no caso dele. Agora, o meu caso é que eu fui com muita sede ao pote, não é assim que eles falam? Eu banquei o excessivo. Foi um grande erro, o maior erro da minha vida que eu acho até agora foi esse. Eu ter tido esse infarto. A culpa foi minha. Agora, eu procurei acertar logo tudo que eu pude. Estou vivo, né? Eu acho que eu corrigi tudo de lá para cá. Você veja bem, 28 para 78, eu vivi 50 anos depois. Todo mundo que falou que eu ia viver pouco, eu já dei tchau, já encontrei com esse fora do corpo. De modo que, outra coisa,
cara com 28 nunca fica com infarto só. Ele tem mais 1, 2, 3, até morrer. Se eu tive e estou vivo, e outra coisa, com os aparelhos agora, eles viram que aquilo soldou no meu coração, tem lá um lugar. Eu acho que soldou 6 meses depois que eu tive o infarto. Eu lembro do meu trabalho para o Estado Vibracional, eu mesmo trabalhei isso aí. Agora, fiquei com hipertensão a partir de 1960 até hoje, tem 50 anos que eu sou hipertenso. E hipertensão, você sabe, é caminho para dar outro infarto, essa coisa toda, mas não deu. Professor? O do Eurípides, você pensa que atrapalhou o processo dele, que poderia vir mais... Não, ele acha que ele suicidou, ele me falou. Trabalhou demais. Foi um processo inconsciente. O Eurípides era muito fechadão. Ele não abriu o jogo. No extrafísico... Ele não tinha tanto conversa com os outros, ele era mais um professor que falava de cima para baixo. Que lá foi um erro para ele. Ele que me falou. No extrafísico, você considera que ele demorou quanto tempo para retomar a lucidez? Não, ele retomou logo. O Eurípides é cara que era meu colega, eu era colega dele, nas iniciações do Egito Antigo. Você está entendendo? Por isso que nós somos assim, ó. Meu irmão estava lá para morrer, etc., desenganado, dei a médica para trabalhar com ele, eu saí do corpo, era o Eurípides que estava lá, ele que fez o negócio com a minha energia, os negócios tudo também no meio. Meu irmão viveu depois disso durante muito tempo. Professor... Ele tinha 5 anos, ele morreu com 20 e poucos. E uma última questão. Você acha que se ele tivesse sido médico, teria ajudado bastante? Isso aí eu não sei, né? Porque o processo todo é naquela época, cidade de Sacramento, interior, o negócio é muito atrasado. Entende? Você veja bem, Monte Carmelo. Eu nasci em 32. Foi depois muito depois da gripe espanhola. Era atrasado demais. Agora, Sacramento era a mesma coisa, até menor. E na década, início do século, terrível. A Belle Époque em Sacramento. Sacramento é a terra do Luiz, daquele ator. Professor? Uma pergunta ainda. O Ariclenes. Uma última pergunta. Cerca lá. Não, aquele outro, o Ariclenes. Aquele grandão. Uma pergunta sobre o Iraque. Eu já viajei com ele de avião, a gente conversou muito, ele é da terra dele. Deixa eu só perguntar mais uma coisa com relação a Eurípides aqui. O senhor falou que ele era uma pessoa muito de diálogo de cima para baixo, né? Que o senhor falou mais quieto, mais calado. Não, porque ele era calado, ele era professor de interior. Sim. É aquilo que eles falavam, mestre escola. Mas eu lembro de um outro momento que o senhor falou que ele é uma pessoa, inclusive ainda hoje, né? Uma consciência muito acessível. O Eurípides é fora de série. Eu lembro do senhor falar isso, assim, como que é essa relação? Ele era calado, mas acessível, é isso? Ele era acessível pelo seguinte, ele saía do corpo, ia lá, tratava do cara e voltava. Você pensou, ele fez. Agora, dava muita aula, tudo isso. Ele era acessível para o povo, mas ele não se abria. Entendi. Não era uma pessoa para chegar despojada e abrir o jogo do jeito que eu falo aqui, não era assim. Ele era fechadão. Entendeu como é que é? Muito introvertido dentro da extroversão dele. Eu tinha muito isso. Uma pergunta aqui sobre a questão do Iraque. Hoje a China é a nova potência mundial aí que a gente percebe. Você vê uma perspectiva deles atuarem na paz, entrando lá no Iraque? Eu não vejo muita chance nisso não. Tem que esperar, né, para a gente ver. Há tantas possibilidades. O negócio é difícil, e o processo econômico, cheio de problemas. Uma outra coisa, o Obama, todo mundo estava com aquela esperança danada, já tem tanta gente contra ele, né? O negócio não é fácil. Desde o início eu falei assim, eu ponho não ponho minha mão no fogo. Tem que esperar isso aí. Ainda mais com aquele nome. O Bush entrou no Iraque e o cara chamava Hussein. Agora, eles elegem um cara que chama Hussein. Como é que é? Lembra que eu falei isso aqui o primeiro dia? Eu falei isso. Hoje, os americanos já estão falando essas coisas.
Quer dizer, alguém já viu isso desde o início. Ele é o Obama, Barack Hussein Obama, que é o nome dele. Entende? Então, isso aí é um problemão desse povo, não brinca em serviço. De novo, sobre o negócio do sono que o Luiz estava levantando ali, eu penso em mim, eu durmo pouco. Sempre tive uma carga mais baixa de sono, às vezes era por causa do trabalho antigamente, e agora eu durmo pouco mesmo. E eu não sei, uma coisa que eu me preocupo, eu não sei se eu estou forçando demais a barra comigo, mas é natural. Eu durmo em média 5 horas, 5 horas e meia. 6 horas é muito, assim. As pessoas variam demais na questão da carga horária de sono. Mas, às vezes, a sua fisiologia é essa. Você estuda, se você não passa mal com isso nem nada. Primeira coisa, uma pessoa que fica sem sono, se ela ficar irritada, tem alguma coisa errada. Você não fica irritado? Não. Se te perguntar para o povo em torno de você se você tem irritação. Se não tem, quer dizer que a carga horária de sono está normal. A irritação é um ponto-chave, é a pedra de toque. A gente pode fazer um fator patognomônico, a irritação da pessoa que não dormiu. Não é o meu caso, a irritação, mas o que eu me preocupo mesmo é assim, eu não sei se eu estou forçando demais e... Pode ser, veja bem, na dúvida se abstenha, porque não mais. Porque eu não... Tente ficar na cama. Agora, se você ficar na cama e não dormir, procura ter uma caneta com papel, procura escrever as coisas. Isso te ajuda. Eu durmo, é uma saída. Eu durmo rápido, não acordo muito durante a noite. Eu sou de uma tal maneira o seguinte, eu sei o horário que é. A hora que eu durmo e a hora que eu acordo. Entende? Por exemplo, 2, 3 horas geralmente eu acordo. Isso é normal comigo. Agora, quase sempre eu sei se eu dormi 1h30, se dormi 2 horas, se dormi 3 horas, dormi quanto. Eu sei. Eu olho o relógio na cabeceira da cama. Eu tenho um relógio que é só apertar que você vê, tudo. Então isso é o máximo. Esse relógio eu aconselharia, recomendaria para todo mundo ter isso na cabeceira da cama. Agora o relógio tem que ter, veja bem, temperatura, grau de umidade, o dia do mês e o horário. O horário grandão, o resto menor. No Paraguai, tem uns que você pode jogar até no chão que ele não quebra, que é pesadão. Aquilo é que é o ideal. Ele quase sempre é meio triangular assim. Esse relógio é que é bom para a pessoa seguir a própria vida dela. Agora, ele vê tudo dentro do quarto de dormir. Existem determinados detectores que pode pegar a temperatura de dentro do quarto e lá fora, para a pessoa saber. Eu também tenho isso. E mais uma coisa, apesar de eu dormir pouco, de eu pensar nisso, assim, eu acho bom, porque eu acho que eu aproveito mais horas do dia. Mas eu ainda gostaria de eu poder dividir essa carga. Pois é, a primeira coisa é o seguinte, quantas horas você demora na televisão? Na televisão você vê o quê? Isso tudo é sério. Eu assisto muito pouco a televisão. Pois é, então veja isso. O que você faz? Você lê muito? Qual é a sua leitura? Como é que você aplica essa leitura? Estuda aí, faz parte do serviço. Aí é o senso de perspectiva funcional. Você tem que ter visão disso aí. Mas como você pode explicar melhor essa parte dessa relação da televisão, da leitura e a divisão da televisão, por exemplo, o que você vê na televisão? Se você está vendo besteira, peanuts, está perdendo tempo. Agora, a mesma coisa jornal, revista. Quais são as revistas que você lê? Jornal que você lê? Quais as seções de jornais que você lê? Isso tudo é muito importante. Para não perder tempo. Aí a qualificação dos seus interesses. Olha bem como é que é isso. Agora, com o passar do tempo, a gente domina isso tudo e com um nível de produtividade maior. Tem que olhar isso também. A sua vida hoje não pode ser aquela que você vivia antes de vir para a Força. Ela tem que estar melhor. Se não está, algum desses índices está fora do esquadro.
Tem que estudar. É que a diferença é que antigamente eu não tinha uma rotina, era muito irregular. Então podia ter dias até que eu dormia menos do que isso, menos de 3 horas até. E tinha dias que eu também ficava mais do que as 6 horas. Essa irregularidade, então, deixava tudo desregulado mesmo. Né? E hoje em dia a minha vida está bem mais regular, com os horários, com as coisas todas. Isso que eu queria mesmo. Né? Está bem diferente de antes. Isso é aquele cara que fica bêbado com a água. Ele não bebe nada, mas bebe água, ele está bêbado. O que é? Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, a questão da divisão da carga horária de sono. Você comentou uma redução da carga horária que tem que tomar muito cuidado, a média é 7 horas, né? E a outra é o horário de sono, que também não tem tanto problema, em poucos meses a pessoa pode habituar. Mas essa divisão, o que você recomenda? Tipo, eu dividir recomendo 50%, com o passar do 50%? tempo isso é inevitável. Pelas experiências que a gente vê, as pessoas gerontes da vida, gente de idade que você vê a respeito, o ideal, com o passar do tempo, é a pessoa não ter um sono só, de fora a fora, não. Ela ter isso segmentado. Agora, o ideal de segmento é ter 2 períodos de sono. Entende? Então, mas esses 2 períodos... Um dos períodos com o processo da idade, o ideal é depois que a pessoa teve alguma refeição, que é a soneca. É fazer a siesta. Isso aí ajuda, a siesta ajuda a cabeça do povo. Agora, por exemplo, eu não tenho siesta aqui porque a gente almoça e vem para cá, mas eu tenho depois. Agora, o meu caso é o seguinte também, eu sou capaz de dormir qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que eu quero. Desde que eu posso relaxar em algum lugar. Tá, mas a minha pergunta também é a seguinte, essa divisão, cada período corresponderia ao quê? Um é 70%, não, outro é 30%. É um período longo e outro menor. É isso que eu queria saber. Essa aqui é a base. Se a pessoa dorme, por exemplo, 7 horas, você vê que um período seria de quanto? O maior, por exemplo, 5 horas, 6 horas? 4, 5 horas por aí. No mínimo. Agora, você tem que ver a idade, os hábitos da pessoa, a rotina que ela tem, o trabalho que ela desempenha, como é que está naquele momento evolutivo dela, o que é que se passa. Cada caso tem que ver com muito detalhe. Isso aí tem que pentear com pente fino, não se pode brincar com o sono. Eu sempre levei isso muito em consideração. Agora, o processo da irritação é a base de tudo. Se uma pessoa viu que está irritada, se ela está mexendo com o sono, tem alguma coisa errada. Não deve continuar desse jeito. Isso aí piora tudo. É assim que se manifestam certas doenças. Porque vem a somatização. Né? E dá alterações patológicas nos órgãos do sistema do corpo. Professor, aqui no B. Júlio. Tem uma pergunta para Maria Cristina, mas eu estendo ao senhor e quem puder também talvez ajudar, porque eu estive vendo aqui na taxologia, já tem 100 exemplos que ampliam bastante a visão do senso, da perspectiva, e eu estava tentando analisar sobre a lógica da paradireitologia, como é que seria a perspectiva paradireitológica. E eu queria saber se está claro, se está dentro da lógica do verbete, me veio a ideia, por exemplo, da perspectiva entre para-direito e para-dever. Quer dizer, a diferença que há na abordagem dependendo dessa perspectiva, até porque são interligados. A questão da perspectiva do evoluciólogo, né, a maneira de ver os fatos, e o processo também de que em conflitos, aquilo que eu acho que a própria Maria Cristina falou, que é um hábito que ela tem desde cedo, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver a visão do outro. Isso em termos de solução de conflito, mediação é muito importante. Então, como é que daria para tentar sintetizar, como ampliar isso, como é que vocês veem? Pega aí, quando for publicado agora, os outros 8 volumes da enciclopédia, você vai ver que tem 90 tabelas já. Agora, junto com isso, tem dezenas de listagens de 100. Veja o que é que pega em para-direito, cosmoética, para-política, para-diplomacia. O que é que tem do ponto de vista da ataraxia? Tem muita coisa nesse sentido. Aí você vai ter uma ideia. Olha o viés que você vai entrar, qual a vertente que você quer abordar. Agora, a enciclopédia já tem muita coisa para dar sugestão para a pessoa, é só ela procurar. Eu não estou falando só as tabelas, não, estou falando as enumerações também. As enumerações é muito. Só a turma nova agora já trouxeram vários com itens, 100 itens. Essa de hoje é de 100 itens. Assim foram vários que já vieram.
Desses 8 ou 9 que já falaram até agora, tem 4 ou 5 de 100. É importante ver por aí. Né? Olha a enumerologia. Pode te ajudar. Maria Cristina? Além da questão da carga horária de sono, você podia correlacionar a questão atividade física com a produtividade consciencial? Não, o problema é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela tem insônia, o ideal é que ela deve estar fazendo pouco exercício físico. Se ela fizer exercício físico, ela vai ter mais sono. Então isso é importante. Outra coisa, uma pessoa, às vezes, ela tem distúrbio do sono, é preciso ela examinar travesseiro, colchão, o modo de ser, e principalmente a área cervical, aqui da coluna, ó, esse processo aqui. É muita gente que não olha isso, e isso é seríssimo. Entende? O processo de colocar a cabeça de um lado para o outro. Por exemplo, dormir de bruço. Uma pessoa que é adulta deve evitar dormir de bruço. Entende? Ela tem que dormir de lado ou em decúbito. Entende? Total aqui. A questão da produtividade consciencial, porque a atividade física, ele é um primeiro no começo, sim, um dispêndio de energia, só que um dispêndio de energia é ilusório, porque você ganha energia. E ao mesmo tempo que ela tem atividade, ela tem que pensar na dieta dela, é para manter o corpo, ela tem que julgar com isso para ver como é que fica. Então, comida, sono, exercício físico, estão tudo interligado, ninguém pode esquecer isso. E uma coisa depende da outra. Se te pensar o tempo todo nesse sentido. Olha bem como é que é. Agora, o ideal é, como o João está fazendo, é aproveitar o tempo. Então, por exemplo, faça exercício na hora que você for tomar banho. Arranje uma esteira que você não precisa sair de casa. É a opção de vantagem disso tudo. Acabar com as cerimônias. Acabar com o processo da liturgia social. Quanto mais você diminuir isso aí, você aproveita mais seu tempo. Outra coisa, você andar na esteira sozinho, desde que você aguente isso, porque não é todo mundo, tem gente que precisa estar praticando esporte para poder fazer exercício, que não aguenta cuidar ele sozinho só do corpo. Se você aguenta, você pode resolver uma opção de coisa andando na esteira. Você não perde seu tempo. Com o passar do tempo, aquilo fica automático. Você já sabe tudo e sempre vem ideia. Agora, o melhor é automatizar a criatividade. A esteira aeróbica, a esteira essa aqui, ela permite fazer isso. Você entra na mesma hora, você começa a ter ideia dentro do processo, andando. Se você anda aí 40 minutos, 50 minutos, que seja meia hora, você vai ter uma opção de ideia nova. E não pode parar na esteira para anotar, não. Então isso vai melhorar a sua memória, porque você vai tentar segurar todas as ideias. Eu fico pensando nisso aí que você falou da automatização da criatividade. Também, por exemplo, se eu tiver 1 hora para escrever alguma coisa, estou escrevendo um artigo, alguma coisa, muitas vezes as ideias começam a vir e a hora acaba. Não, mas você não pode fazer isso, não. O ideal para escrever é sine die. Você está entendendo? É a abertura. Não pode estar preso. Você não pode estar esperando o telefonema que vai dar, o interfone que tocou. A pessoa tem que fazer a saturação com a imersão, entende? Da fundamentação da ideia. Senão não adianta. Isso não é o ideal. Pense nesse ideal. Às vezes é necessário que seja o ideal. O senhor fica projetado o tempo todo enquanto está dormindo? Não tem nada disso. Eu só me projeto hoje quando as consciências querem. A maioria, eu estou às vezes pensando em outras coisas. Agora, aqui é para você. Em binomiologia, página 61, explicite melhor Tés na rocha e mental soma no cosmos. O cara escreveu até um livro sobre isso, você sabe? É mesmo. São as duas perspectivas, não é? A perspectiva de quem está assentado, situado nas questões do cotidiano, do dia a dia, né? Da dimensão Eles estão perguntando as coisas que são um negócio antigo nosso, que é coisa nova. A próxima pergunta mesmo é a mesma coisa. Também em taxologia,
Página 64. O que significa 1% de teoria e 99% de prática? É a perspectiva teórica versus a perspectiva da prática. Pois é. Agora vem cá, essas perguntas para ela também, né? Tá mole, tá mole. Cristina, eu volto aqui. Eu poderia fazer uma pergunta para Maria Cristina aqui, só um minutinho, aqui em cima no ar. Cris, aqui. Na frase enfática, você poderia explicar um pouquinho mais a questão da acuidade? A acuidade? Aprofundar mais, né? A perspicácia, a percussiência em saber extrair o mega-enfoque. A acuidade é isso. Sim, mas no caso, por exemplo, a pessoa tem que ter o abertismo e depois que ela recebe isso, primeiro, é que ela vai... Ela busca ampliar ao máximo o senso de perspectiva. Quanto mais, ou o sistema de perspectiva. Quanto mais amplo for o sistema de perspectivas, ou seja, quanto maior a visão de conjunto, ou a visão de mundo, ou a cosmovisão da consciência, melhor serão as condições dela abstrair esse mega-enfoque. Concorda? Entendi. Se o universo intraconsciencial da consciência é muito limitado, que mega-enfoque ela vai extrair daí? Ela vai ter o quê? Uma monovisão? Entende? Então, quanto mais amplo for esse micro-universo consciencial, maior serão as condições de ela encontrar o mega-enfoque. Você falou muito da atenção, né, ao longo do verbete. Daí, nesse caso, você considera que a atenção ela é um atributo bastante importante nesse processo? Sim, porque a atenção fixa, veja que na numerologia fala-se de vários tipos de atenção, né? Aqui, ó, atenção pontual, atenção factual. Atenção pontual quer dizer uma perspectiva num determinado ponto. Atenção factual, a perspectiva do fato. Tá? E assim vai, atenção dividida. Então, conseguir ter mais de uma perspectiva sem perder a coerência. Atenção seletiva, conseguir segregar o que interessa do que não interessa. Para mim, isso são perspectivas. Né? A atenção está diretamente relacionada com essa capacidade de identificar as perspectivas. Entendi. E por último, só queria que você me ajudasse a entender se há diferença entre perspectiva e prospectiva na sua visão. A prospectiva é um tipo de perspectiva. É um tipo, né? É a perspectiva do que está à frente. À frente. Só uma última, Cristina, aqui no B. Para você, Cristina. Aqui, Sandra, no B. Então, eu vou falando, você vai escutando. Na página 63, no número 6, você colocou perspectiva antagônica, a antimitologia, mitologia. Não sei se você já... então, eu queria saber, assim, foi só um exemplo aleatório ou poderia ser qualquer outro? Assim, poderia, toda essa listagem de 100, eu coloquei um exemplo de cada. Poderiam ser qualquer coisa. Ah, tá. Eu achei que tivesse alguma coisa específica. Não, eu até acho que não deve existir algum desses casos que seja um único tipo de exemplo. Tá. Não. Era isso. Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Tatiana, primeira semana de reeducação, Sandra, SCP2, FOS, Valdirene, Congresso de Autopesquisologia, Marcos, Clube, Magali, treinamento anti-incêndio. E antes o Everton vai falar um pouco sobre a enciclopédia. Boa tarde a todos. Pediria um minuto de atenção, por favor. Aquelas pessoas que assinaram a lista com intenção de adquirir os 8 volumes da enciclopédia, nós precisamos agora que essas pessoas reiterem esta intenção diante do valor de R$700. Então é somente a partir do número de pessoas que confirmarem a sua intenção de compra que nós vamos pedir à gráfica que imprima esses volumes. Senão nós faremos somente aqueles para levarmos para Uberaba. Então a lista está aqui comigo. Ela vai ficar hoje e amanhã nós passaremos a lista para que todos assinem. Ok? Muito obrigado.
Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de divulgar para vocês a primeira semana da reeducação consciencial. Essa semana, organizada pela Reaprendência, vai ser de 8 a 16 de outubro, e nós vamos ter vários eventos, muitos deles gratuitos e abertos ao público, e outros pagos. O primeiro recado que eu queria dar é que, se vocês tiverem interesse em participar de qualquer um desses eventos, mesmo os gratuitos, é importante fazer a inscrição. Então, é importante entrar em contato com a gente para poder reservar a vaga de vocês, mesmo nos eventos gratuitos, ok? Eu queria deixar um convite especial aqui para quem tiver interesse na qualificação docente para professores de Conscienciologia. Essa qualificação ela vai ter um enfoque no desenvolvimento, na reflexão e no estudo da paradidática e da parapedagogia a partir das práticas de mini-aulas que vão ocorrer durante a qualificação. A qualificação vai acontecer dos dias 8 a 10 de outubro. Nós temos apenas 15 vagas. Os professores ou candidatos à docência que tenham interesse, por favor, entre em contato com a gente, porque muitas vagas já estão sendo tomadas, ok? Qualquer dúvida, pode falar comigo, Tatiana, ou com qualquer voluntário da Reaprendência. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos há praticamente 2 semanas do ECP2 de Foz do Iguaçu. E este ano, o curso vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de setembro. Estarão acontecendo 2 outros ECP2 Brasil afora, um no extremo norte, outro no extremo sul. Então eu quero convidar a todos que se identificam com essa oportunidade de assistência, que querem aproveitar essa oportunidade evolutiva, que nos procurem no CAEC ou no IPC. Ainda temos algumas vagas. Obrigada. Em nome do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós queremos convidar a todos para a 5ª jornada de autopesquisa conscienciológica e o 1º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai acontecer de 13 a 15 de novembro, no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Barra Hotel. Convidamos também para o pré-evento, que é o curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional, que vai acontecer de 5 a 7 de novembro, no Rio de Janeiro. Para maiores informações, pode telefonar para o IPC no Rio de Janeiro, telefone 21 3153 7574 ou 21 3153 7575. Maiores informações pode adquirir nesse telefone ou nos centros educacionais do IPC. Obrigada. Então, gente, recado pelo discernimento, a sessão do Cineclube de domingo. A gente vai passar pela 3ª vez, a 2ª reprise, o último romance de Balzac, tá? Seria hoje, sim, um monte de gente me perguntou, eu tinha anunciado dia 11 à noite, mas a gente não conseguiu fazer, porque tem evento amanhã de manhã, né? E fica difícil de limpar de madrugada, não deu, a gente tentou, mas... Então amanhã, domingo, às 8h30 da noite, é a última exibição que a gente vai fazer esse ano, tá? Quem quiser ver, o pessoal pediu no dia do debate, do vídeo de debate, é a última chance, tá? R$2 a entrada e R$3. E eu queria divulgar também, eu divulguei ontem já, mas enfatizar o blog. Tá? Divulgação, eleição, sugestões de filme, histórico dos filmes passados, próximo filme, tá tudo nesse blog, tá, gente? É o www, no endereço, né, 2.http:/discernimentum.org/cineclube, tá? Te aguarda todo mundo, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do discernimento para convidá-los ao treinamento de prevenção anti-incêndio que vai ocorrer agora na terça-feira, dia 14. No local vai ser o próprio discernimento. Esse treinamento ele ocorreu hoje pela manhã e no dia 14 também vai ser pela manhã, das 9 ao meio-dia. E ele tem a parte teórica e a parte prática. É muito importante porque as dicas que a gente tem lá são dicas bem
pertinentes para quando nós estamos dentro, até mesmo dentro de casa. Muitas vezes nós vamos com a intenção de diminuir o fogo e nós mesmos aumentamos aquele fogo por não saber lidar com ele. Então a gente vê aqui na nossa região vários incêndios ocorrendo aqui também nas matas e é importante saber lidar com isso. Então fica aí o convite, maiores informações vocês podem entrar em contato com discernimento. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Questionário Invexológico, especialidade Invexologia, autor Flávio Amaral. Obrigada e boa tarde a todos.